Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e nós vamos falar sobre o cego de Jericó, né? Eu quero ler a Bíblia e comentar alguns versos. Vou fazer de forma bem simples para a gente não gastar tanto tempo, mas já vou deixar o convite para você ir lá no blog e ver todo o conteúdo. Acontece que o cego de Jericó, a cura do cego de Jericó vai de Lucas 18, do 35 ao 43. Mas eu vou trazer 3 pontos que eu achei bem relevantes pra gente que estuda e que está sempre falando de Deus. E o restante vocês conferem lá no blog Palavras em Chamas, beleza? Antes de passar para o texto, eu quero pedir para você fazer parte do canal. Se inscreva no canal, faça parte do grupo do WhatsApp. Algumas coisas que eu trago aqui para o blog e para o vlog vem do grupo. São necessidades de a gente entender, de a gente compreender. E quando a gente compreende, eu coloco em vídeo para que outras pessoas consigam compreender. Então é importante participar do grupo também, beleza? Então, Lucas 18, do versículo 35 até o versículo 39, nós vamos passar verso a verso, até a gente compreender algumas coisas interessantes aqui nesse texto, beleza? Vou ler todo o texto, depois a gente volta falando verso a verso. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, Jesus, estava um cego assentado junto do caminho, meditando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vamos fazer um verso a verso aqui para você entender. Uma coisa que eu quero dizer é que a gente precisa, às vezes, usar bastante imaginação para entender o que está acontecendo. Não estou dizendo para você imaginar e colocar coisas no texto. A imaginação é para você conseguir visualizar. Então, o versículo 35 serve para a gente visualizar o contexto. Jesus estava chegando na cidade de Jericó e no portão de entrada da cidade provavelmente tinha um cego. Ele não estava sozinho, não era o único mendigo que tinha lá. Existiam vários mendigos. O lugar dos mendigos era na entrada, porque é bem diferente de hoje, né? Mas naquela época as pessoas passavam muito pela entrada e passavam devagar. Era às vezes de montaria ou às vezes a pé, e era a oportunidade ideal de pedir esmolas, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é imaginar todo esse contexto. Jesus estava vindo, em volta de Jesus havia uma multidão. Vou fazer assim, quer ver? Eu vou fazer melhor para você entender, quer ver? A entrada de uma cidade, Jesus no meio, uma multidão em volta, e aqui um mendigo. Ó, Jesus, uma multidão, um mendigo e a entrada da cidade. Por que é importante visualizar o que está acontecendo? Porque vai forçar você a ler o texto mais devagar e compreender melhor. Então, Lucas está vendo Jesus chegando na cidade e tinha um mendigo sentado lá que era cego, tá? E quando esse mendigo ouviu que Jesus estava chegando, isso no verso 36 e no verso 38, 36 e 37, ele começou a se questionar o que era aquilo, né? E aí no versículo 37 eles dizem para ele: olha, é Jesus o Nazareno que está passando. Acontece que há um mistério muito interessante aqui. Há sempre a briga de que nós aceitamos a salvação, de que o homem vai a Deus, né? Que o homem aceita ou rejeita a Deus. Só que o que nós estamos vendo aqui é que antes daquele mendigo saber quem estava ali, algo chegou até ele, uma mensagem chegou até ele. Um barulho é uma mensagem, um som é uma mensagem. O evangelho é um barulho, um som. E quando aquele mendigo ouviu a multidão, imaginem o que a multidão estava falando. A multidão não estava falando sobre futebol, sobre novela, coisas que a gente vê crente falando. A multidão está falando sobre Jesus, né? Então provavelmente ele estava gritando: Jesus, me cura,
Jesus me, sei lá o que, me dá dinheiro, ou mostra alguns milagres. E a palavra Jesus repetidamente despertou aquele cego, porque embora ele não conseguisse enxergar, ele ouvia muito bem. E isso é o efeito do evangelho. Isso é o efeito da mensagem que chega até ele. Agora, havia só o mendigo? Só um mendigo lá? Havia só o cego? Não, né? Tanto que nos outros evangelhos relatam 2 cegos, mas aqui em Lucas fala só de um cego. Havia muitas pessoas na entrada, havia muitos cegos ali. No meio de um monte desse cego, apenas um cego atendeu a mensagem do evangelho. Então é assim que acontece com a gente também. Nós ouvimos um som falando sobre Jesus, nós do nada, né, do nada nos interessamos por Jesus e de repente estamos aqui no YouTube fazendo vídeo sobre Jesus. Isso é o chamado, isso é a doutrina que nós chamamos, que muita gente nega, da graça irresistível. É quando Deus decide te chamar. E aí Deus decidiu chamar aquele mendigo. Por isso que ele conseguiu buscar Jesus a partir do momento que ele ouviu a mensagem. É por isso que é importante levar a mensagem de Jesus. E é por isso que é importante pregar o evangelho falando de Jesus. Tá, gente? Não das coisas boas que ele faz. Jesus. Tá? E é uma maneira muito interessante de evangelizar, onde você não precisa ficar enchendo o saco da pessoa para ela aceitar. Se ela ouvir Jesus, se ela ouvir as coisas que Jesus faz na sua vida, por exemplo, se ela ouvir constantemente até um graças a Deus, ou se ela ver placas ou coisas assim, é provável que o Espírito Santo, na hora certa, na hora que ele quiser, vai despertar aquele crente. Ou nunca vai despertar aquela pessoa, porque ela não é crente, na verdade. Mas aqui no nosso exemplo, Deus chegou até o mendigo através do barulho da multidão e depois através do anúncio do próprio Jesus, né? No 37, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava, e isso foi suficiente para trazer aquele cego que estava morto em seus pecados à vida. E é assim que Deus resolve fazer. Assim que ele faz com vocês também. Quando vocês falam de Deus, outras pessoas estão ouvindo, espero que não sejam só crentes, mas pessoas não crentes estão ouvindo, e isso pode ser suficiente para fazer Deus trazer elas à vida. É assim que ele faz também. No momento em que ele ouviu aquilo ali, no versículo 38, o mendigo foi chamado à salvação. Por que nós sabemos disso? Um mendigo que não era nada. O mendigo não era nada naquela época, tá? Hoje também. Nós tratamos o mendigo como se não fosse nada. O mendigo é uma pessoa. Vou até te lembrar disso. O mendigo é um ser humano. Talvez você não tenha percebido. Mas a gente tem esse péssimo costume de tratar o mendigo como nada. Sempre foi assim. E de repente Deus chegou até ele. E Deus escolhe o mendigo. Pode ser difícil de aceitar, como a gente vai ver. Mas Deus escolheu o mendigo. Deus elegeu o mendigo à salvação. E é bíblico que ele faz isso, tá? Hoje ainda ele faz isso. É só ir pregar para os mendigos. É só falar com quem prega para os mendigos que você vai saber de conversões. E vai saber de pessoas sendo transformadas na rua. E se você não sabe de ninguém que faz isso, vai lá e faça. Talvez é você que Deus vai usar. Mas de fato ele foi desperto para a salvação. Por quê? Ele de repente demonstra que conhece Jesus. Ele de repente demonstra conhecimento sobre o Messias, quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há 2 mensagens aqui. A primeira mensagem tem a ver com o nosso chamado, e como nós de repente começamos a desenvolver o conhecimento de Deus. Quando aquele mendigo falou Jesus, filho de Davi, ele falou mais do que isso. Ele demonstrou que ele conhecia o Messias, que provavelmente ele já estava esperando o Messias. E nós estávamos esperando o Messias também. Talvez a gente não tenha percebido, mas a nossa vida, antes de ser alcançados, era uma vida de bastante tormento, de bastante dor. E nós estávamos constantemente gemendo por causa das consequências dos nossos pecados, até que Jesus nos alcançou. Ele fez isso por nós. Mas quando aquele mendigo começa a falar, ele está se referindo a Isaías 11.
é um dos textos de Isaías que vai mostrar o que aquele mendigo estava relatando quando estava orando. Aquilo é uma oração, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. Se você ler o versículo 1 ao 3, você vai ver o anúncio do Messias. E aquele mendigo estava falando exatamente sobre o filho de Davi, o que nasceria do rebento do tronco de Jessé. Como está escrito lá, o versículo 1 de Isaías 11, abre aí também na ACF, tá, gente? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e as suas raízes, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí depois ele vai anunciar o que teria esse rebento, essa novidade, né, esse renovo. Ele está falando que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, como Marcos relata para a gente, como os evangelhos falam do batismo de Jesus. O Espírito de sabedoria, como João fala para a gente, né, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, isso aqui é o que o mendigo do nada começou a falar. Isso mostra que provavelmente ele conhecia Jesus e ele já estava aguardando o Messias. Agora eu vou voltar aqui para Lucas. Uma outra coisa que acontece é que aquele mendigo estava orando também. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava sem querer repetindo uma oração de Jesus. Jesus ensinou a orar assim, tá? Você vai precisar de ir lá para Mateus 6 e ler o versículo 9, que você vai ver a introdução. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dando duas mensagens. Jesus, filho de Davi, Jesus, o Deus enviado, o Messias enviado, uma mensagem, tem misericórdia de mim. O Deus que conseguiria perdoar pecados, o Deus que traria o renovo espiritual, ele tem misericórdia do seu povo. E quando você lê Mateus 6, versículo 9, você vê Jesus ensinando a oração bem assim, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, Jesus, filho de Davi, santificado seja o teu nome, tem misericórdia de mim. Duas mensagens também na oração. Então aí ele estava fazendo uma oração, e uma oração que foi ouvida por Jesus. Ele ouviu a oração na hora e atendeu também. Mas nós precisamos aprender a orar como aquele mendigo, porque as nossas orações constantemente estão cheias de coisas nossas, recheadas de coisas que nós queremos. E aquele mendigo que não tinha nada pediu misericórdia a Deus. É uma oração humilhada. É uma oração que primeiro reconhece quem é aquele homem, quem é Jesus, o Deus. E é uma oração que se coloca abaixo de Deus. Por quê? Ele está pedindo misericórdia. E nós não pedimos misericórdia para quem está abaixo de nós, né? Apesar de que não existe, né? Nós pedimos misericórdia a Deus. Então ele estava fazendo a oração que Jesus ensinou. É uma oração que tem muito mais valor do que muitas orações nossas, que está recheado das nossas vontades, dos nossos pecados e de uma reza, às vezes, né? Às vezes a oração não tem nada de errado, mas ela é sempre a mesma coisa, é uma reza. E também não adianta isso, né? Ele está nos ensinando a orar, aquele mendigo, quando ele faz isso. Então, ele está anunciando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está anunciando o evangelho lá de Isaías e está fazendo uma oração, nos ensinando a orar aqui em Mateus 6, versículo 9. E o que acontece com essa oração? No versículo 39, acontece uma coisa muito inusitada. Por quê? Aquele mendigo estava gritando para Jesus, pedindo misericórdia, estava adorando a Jesus, falando que ele era o Messias. Nessa passagem ele está fazendo isso tudo, e pedindo misericórdia, mostrando que Jesus era Deus. E aí de repente eles começam a mandar que ele se calasse, né? E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Por que eles estavam pedindo para o mendigo que se calar? Havia naquela mensagem a respeito do Messias mais coisas, que eu não li aqui. Eu só li o versículo 1 e 2 de Isaías 11. Há mais coisas em Isaías 11. Por quê? Toda vez que você anuncia o Evangelho, se você estiver anunciando do jeito certo, você está anunciando duas mensagens. A primeira, se você estiver fazendo do jeito certo, né?
A primeira é que muita gente inverte, na verdade, porque na verdade a gente precisa evangelizar, mostrando que o mundo sem Deus, o mundo de pecado está condenado, o mundo está morto nos seus pecados. Depois a gente tem que anunciar que o salário do pecado é a morte, essa é a ordem certa, e depois que Jesus é a solução dos nossos pecados, dos pecadores no caso. Ele nos perdoa, ele nos salva da consequência do nosso pecado. Se o salário do pecado é a morte, Jesus é a vida que traz. Mas o que as pessoas fazem? Elas pegam isso aqui e invertem. Aí fala, Jesus é a bênção. Esse é o evangelho pregado por muita gente. Mas isso não é o evangelho bíblico. Essa não é a mensagem bíblica. Tô ficando rouco já. Calma. A mensagem bíblica anuncia primeiro o arrependa-se, depois o creia no evangelho. Essa é a ordem certa. Mas quando eu li aqui, eu só li a parte boa, né? E quando aquele mendigo estava gritando, ele estava anunciando duas mensagens de uma vez só. Porque as pessoas que estavam em volta de Jesus provavelmente reconheceram que aquele Messias, anunciado por Isaías, não seria apenas bom. Havia umas letras miúdas ali naquela mensagem do Evangelho. Então quer dizer, por exemplo, a gente pode citar aqui João 3,16, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva para sempre. Então quer dizer que quem não crê vai morrer para sempre. Então há sempre duas mensagens do Evangelho. E quando a gente anuncia só uma mensagem, como eu anunciei, é fácil de convencer as pessoas, né? É muito fácil, se torna uma mensagem falsa também. Porque lá em Isaías 11, nós vemos mais detalhes sobre esse Messias que incomodam as pessoas. Então, quando a gente começa a pregar a verdade, quando a gente começa a falar de Jesus, o Jesus bíblico, por exemplo, esses dias eu falei que Deus, no Antigo Testamento, ele castigava o seu povo e destruía os outros. Isso é o Velho Testamento, é só você ler, está aqui, né? Muita gente se incomoda com isso, porque Deus não pode fazer isso. Deus... Por que não pode? Ele pode tudo, né? E ele faz isso. Ah, mas eu não creio nisso, eu não quero ser... Então se arrependa. Então não seja castigado. Se arrependa, busque o Evangelho, aprenda a Bíblia e você não vai ser castigado. Mas as pessoas mesmo assim se ofendem. Por quê? Elas não querem se arrepender. Elas querem ser as donas. Elas querem dominar as suas próprias vidas. Só que a sua vida está na mão de Deus desde o início. Tá? Aí quando você prega a mensagem certa, duas mensagens estão embutidas. Primeiro a gente viu que o renovo viria, que o Espírito Santo estaria sobre ele, e várias coisas mais. E no versículo 3 já começa a ficar crítico a mensagem. Por quê? E Jesus deleitar-se-á no temor do Senhor, né? E não julgará segundo as vistas dos seus olhos, ou seja, ele não julgaria a partir daquilo que ele estava vendo. Ele julgaria baseado na justiça divina do Pai, aquele que vê tudo, aquele que sonda os corações. É assim que Jesus julga. Ele também não ia repreender segundo aquilo que ele estava ouvindo, mas segundo a justiça de Deus, que é infinita, como nós já falamos no podcast lá no blog Palavras em Chamas. No versículo 4 de Isaías 11, está falando que Jesus vai julgar com justiça os pobres. Isso incomoda muita gente. O Evangelho de Deus é o Evangelho dos pobres, daqueles que não tinham nada, daqueles que não sabiam, não conheciam, que são alcançados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus quem fala isso, é o cumprimento disso aqui, né? E depois vai falar também que ele julgaria com justiça os pobres, repreenderia com equidade aos mansos da terra. Esse texto aqui a gente precisa ver na King James. Vamos ler aqui rapidinho na King James para a gente entender. O que significa isso aqui? O que a King James falou também, né?
Se tiver equidade aqui também, eu vou ter que pesquisar na NVT para você entender melhor, né? No versículo 4, na parte B, repreenderá com equidade o humilde da terra. Vou pesquisar até achar a palavra certa que eu não lembro qual é. A Bíblia da minha esposa agora, para você entender direitinho. Se tiver equidade aqui, você vai ter que colocar... Aqui, ó. Achei, essa é a palavra. Versículo 4. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. É isso que ele fez. Ele é o médico que veio curar aqueles que estão feridos. Ele é o pão que veio alimentar quem estava com fome. Ele é a água que veio saciar a sede de quem estava com sede. Agora, e as outras pessoas que acham que tem tudo? E essas pessoas? Então a mensagem do evangelho traz duas mensagens embutidas. E isso assusta as pessoas, né? E aí depois ele vai falar no versículo 5, no versículo 4 mesmo, na parte C do versículo, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ou seja, a mensagem de Deus, ela não é tão boa para aqueles que estão sendo castigados. Ela não é tão gostosa para aqueles que vão ser, que não vão aceitar Jesus, né? Vão aceitar. E isso assusta as pessoas. E quando aquele mendigo começou a repetir aquelas palavras, Jesus tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim, as pessoas lembraram quem era Jesus. E muito provavelmente por isso, eles mandaram ele se calar. E isso acontece hoje, principalmente no meio acadêmico. Vocês começam a estudar a Bíblia, começam a ler, como disse um líder aí, né? Começam a ler coisas de Calvino, né, e da teologia reformada, e começa a incomodar os púlpitos. Por quê? Você agora está explicando a verdade, porque agora você está explicando o que está escrito, e isso incomoda os líderes. Por quê? As pessoas estavam muito bem dormindo enquanto eles não ouviam a verdade, mas quando você começa a pregar a verdade, elas começam a despertar para a verdade. E quando a gente desperta, é como diz nos protestos, né? O gigante acordou, né? O brasileiro é o gigante adormecido. Os crentes também são esse gigante adormecido. Quando eles acordarem, vai acontecer uma outra reforma no Brasil. E isso acontece nas igrejas. Mandam a gente calar, falam que nós estamos ficando loucos, fala que o espírito está esfriando, fala que a letra mata, o que é tudo mentira. Tudo mentira. Para quê? Para que você se cale, para que você pare de pregar o evangelho, para que você continue concordando com tudo, né? Como nós vimos ontem aqui no YouTube, né? É muito mais fácil para eles que você não aprenda nada do que você começar a ensinar a verdade. Aquele mendigo estava incomodando as pessoas, né? O fato é isso. E o fato também é que ele não parou de pregar. Ele continuou ainda mais alto ainda, ó, clamava ainda mais no versículo 39. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu depois disso? Então, Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Ou seja, aquilo que o mendigo fez com que Deus desejasse que ele viesse para perto de Jesus. E ele foi levado para perto de Jesus. Eu quero dizer para você que muita gente tem desanimado de pregar a verdade. E desanima mesmo, porque a gente percebe que as pessoas vão preferir a mentira do que a verdade. E quanto mais a gente prega a Bíblia, mais a gente percebe que as pessoas preferem viver na mentira. Mas aquele mendigo não desistiu por causa disso. Ele não desistiu enquanto a multidão estava mandando ele calar. Ele continuou fazendo a coisa certa. E é isso que você, que todos nós precisamos fazer. Continuar pregando a verdade. Quando eu aprendo isso, eu sou tomado de uma grande coragem de continuar o vídeo aqui no YouTube, continuar escrevendo, continuar ensinando, né? Não me importando com as pessoas que mandam a gente calar. Todos vocês vão ser perseguidos por pregar a verdade. Essa é a verdade. Mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. E quanto mais isso acontece,
mais nós nos achegamos perto dele. Nos achegamos porque a gente quer, porque a gente consegue. Aqui, meu filho. Não, a gente se achega porque ele nos leva. Olha que menino bonito. E eu espero que isso aconteça com você. Que você seja perseguido, mas que você não desista. Saiba que por trás de tudo que você está fazendo, há a vontade de Deus. E ela chegou antes, como uma mensagem, e te levou a adorar ele também. Vou ficando por aqui, porque esse menino que acordou, Israel, ó. Fique com Deus você também. E até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.